paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Hoje teremos a oportunidade de contar com a presença da doutora Paula Pasolini, promotora de Justiça Criminal e mestra em Segurança Pública. Ela abordará um tema muito relevante: comportamentos desafiadores no TEA, transtorno do espectro autista. Reconhecimentos e abordagem. A doutora Paula nos trará informações valiosas sobre como reconhecer e lidar com comportamentos desafiadores com TEA. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar um versículo bíblico que ressalta a importância da compreensão e do amor ao próximo. Este versículo está descrito em 1 João capítulo 4, verso 7, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Agora, vamos dar as boas-vindas à doutora Paula Pasolini. Doutora Paula, a paz do Senhor, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui em nosso programa e estamos ansiosos para saber, mais sobre as suas experiências com o transtorno do espectro autista e todas as informações que, com certeza, as suas experiências nos dará muitas informações valiosas. Doutora Paula, fique à vontade. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Primeiramente, eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar falando com o público sobre um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade, que nos desafia. Como disse aí a passagem que trouxe de vocês da Bíblia, é a gente se colocar no lugar do outro, ter a empatia para que a gente possa fazer a verdadeira inclusão dessas pessoas que tanto esperam de nós o amor e a integração. Eu acho que a gente, quando consegue fazer essa inclusão dessas famílias atípicas com a nossa ação de famílias típicas, aí sim a gente tem a verdadeira inclusão que eles tanto desejam. Porque leis temos bastante no nosso regramento jurídico. O que agora é preciso é que a gente coloque no dia a dia essas leis em práticas e que garantam a essas pessoas direitos e garantias que estão lá no papel na Constituição desde 1988. Doutora, a senhora como promotora, é da Serra, que a senhora atua? Sim, promotora criminal da Serra desde 2014. Com certeza tem recebido algumas informações e até mesmo pessoas que procuram, devido a alguma situação assim até constrangedora referente a essa situação familiar, onde encontra-se uma pessoa, uma criança ou um adulto com um transtorno do espectro autista, autismo. O que a senhora tem até para nos contar, assim, ou para nos falar sobre essas informações, familiar, as famílias que procuram a senhora ali no dia a dia? Bom, as famílias, as pessoas que têm em seu seio pessoas com transtorno do espectro autista enfrentam verdadeiros desafios diários, sejam em espaços públicos e privados. E alguns conflitos sociais, infelizmente, são levados até nós porque não há ainda o conhecimento do que é o autismo pela nossa sociedade. Eu acredito muito na desinformação, na ignorância social sobre o que é o autismo, a desregulação de uma pessoa autista, como a gente pode ajudar e incluir. E quando a gente ainda não tem essa informação, porque se a gente fizer uma análise, o autismo tornou-se uma pauta recente dos meios de comunicação, com famílias que têm pessoas autistas trazendo essa bandeira. Muitos até dizem que é modismo, sobre o autismo. Sim. Uma verdadeira ignorância. Mas, na verdade, as pessoas autistas da década de 60 e 70, elas eram trancadas em manicômios. E não é tão distante assim, doutora? Se a gente pensar, infelizmente... Mais ou menos no ano que eu nasci. Infelizmente, eram assim que elas eram tratadas, elas eram excluídas da sociedade. E a gente, como ser humano, não pode mais admitir esse tipo de tratamento para essas pessoas. Elas merecem respeito, elas merecem estar em espaços assim como pessoas normais. E cabe a nós fazer com que esses espaços se tornem adequados, sejam igrejas, escolas, parques públicos, privados, cinema. E esse desafio das famílias
é diário. Eu posso trazer inúmeros casos para vocês de exemplos. Por exemplo, nós tivemos um caso na Serra que foi noticiado pela imprensa de um adulto autista que, ao adentrar ao coletivo, como o autismo ele é direcionado pela rotina, ele acreditava que aquele assento só poderia ser ocupado por ele. E ele começou a insistir com uma senhora idosa para que ela levantasse do assento para que ele pudesse assentar. Pela desinformação do público, um dos passageiros se sentiu desrespeitado com a atitude do adulto, porque não sabia que se tratava de uma pessoa autista, e o agrediu achando que ele estava faltando com respeito com a pessoa idosa. Então a gente vê que a desinformação, ela traz inclusive um viés criminal, um conflito criminal. Nós temos casos de crianças autistas que em desregulação agrediram outras crianças e que pais foram até a escola para agredir a criança autista, agredir o professor, agredir o diretor ou mesmo a própria família da pessoa autista, e é pela desinformação. Eu acho que um programa como esse, que traz às pessoas o conhecimento de que o autismo, gente, ele não tem cara. Nós temos 3 níveis de autismo, o leve, moderado e grave. O leve, a criança autista, quando ela não é diagnosticada ou quando a família não fala para as outras pessoas que estamos diante de uma pessoa autista, ela é vista como uma criança mal educada, que a família não dá respeito, não dá limite. Porque tem famílias assim, né? Pegar esse viésinho aí que a senhora falou, não fala, não sei, talvez não aceitou a aceitação ainda, né? E esconde, não deixa transparecer, não tem aquela coisa de falar para o convívio social e acaba entrando em dificuldades, né? Nós temos que perceber que é difícil para uma família receber o diagnóstico de autismo. Não é fácil. E quando a família ela recebe o diagnóstico do autismo de um filho, às vezes até mesmo tardio, porque quantos adultos hoje estão sendo diagnosticados com autismo com um diagnóstico tardio? A gente percebe que a família ela passa por um luto de aceitação. E esse luto, quanto mais ele se perdura, mais a criança sai prejudicada. Porque muitas vezes a família esconde, tenta não sair com a criança de casa. E um dos maiores desafios que um autista tem é a questão da socialização. Sim. Eu observei que nós temos um slide só para nos dar uma referência. Vamos colocar aqui, né, que fala sobre justamente isso que a senhora começou a falar. Toda a família precisa ser incluída no tratamento da criança com TEA, né? Família do luto para a luta da inclusão. Então, justamente é esse aspecto aí que a senhora está falando. É muito importante esse apoio também para os pais, porque pais fortalecidos trarão ainda mais incentivo para que a criança se desenvolva. Uhum. A gente precisa entender, você família que tem uma pessoa com autismo em casa, só as terapias fora de casa, no terceiro setor ou na escola ou num psicólogo, fonoaudiólogo, não é o suficiente. O maior trabalho de inclusão é feito no dia a dia daquela criança, dentro da rotina dela na família. É muito importante que a gente faça essa junção do trabalho de terapia, escola, família. Se a gente tira um desses tripés, não há a evolução daquela criança. Então, acho que isso é muito importante para a gente trazer ao conhecimento da sociedade e mostrar também que muitas pessoas ainda sequer sabem que os filhos têm autismo, pela ausência dessa informação, né, dos comportamentos. Às vezes acha que é uma criança birrenta, a criança ela tem sensibilidade para barulho, às vezes ela não consegue ter coordenação motora, não fala até os 2 anos de idade, tem um olhar perdido, repete muitas palavras, se irrita quando é contrariada, ela desregula muito rápido, às vezes se auto-lesiona, bate a cabeça na parede, se machuca ou lesiona terceiros. E são comportamentos que devem ser avaliados por um médico. Às vezes a criança ela não interage. Um bebê de 6 meses, quando ele é um bebê autista, ele já demonstra para a família que há algum comportamento diferente. Mas aí a gente volta para a questão do luto. A família fica relutando em perceber que aquela criança ela precisa de uma avaliação neuropediatra porque acredita na evolução da criança ao longo dos meses. E essa evolução não vem.
E quando a gente perde esse tempo de diagnóstico, de terapia, o maior prejudicado é a própria criança. Verdade. O bebê que não interage, o bebê que não fala a partir dos 12 meses, balbucia algumas palavras até 18 meses, precisa ser avaliado por um médico. Quer dizer que o diagnóstico será de autismo? Não. Poderá, às vezes, ser uma outra deficiência ou um outro comportamento que precisa ser agregado para que ela evolua. Mas é preciso a gente procurar uma ajuda médica. Isso é importante dizer. Porque, às vezes, a escola traz essa informação para a família de que ele não interage com outras crianças, que ele brinca de forma diferente. E há essa relutância da família em buscar ajuda. Mas isso traz conflitos sociais. Sim, e tem um aspecto aí interessante. A senhora falou que não basta terapias, tratamentos, porque tem pais que trabalham. Hoje em dia, a vida muito tumultuada, os compromissos, os pais fazem esse tratamento como se fosse aquela obrigação de horário de escola e tudo, e não dá o apoio, aquela sensibilidade de mãe, de pai, de família ali, o acolhimento. O primeiro passo que eu vejo que é necessário para a família é a aceitação. E nós, enquanto sociedade, acolhermos e abraçarmos essas pessoas para que elas venham até nós, Sim. nos nossos ambientes, que nós possamos convidá-los para aniversários, para eventos sociais e que a gente entenda quando aquela criança se desregula. Ou mesmo no espaço de culto religioso. Sim. Às vezes a gente está num cinema que uma criança se desregula. É só a gente ter um pouco de paciência e empatia, se colocar no lugar do outro. E quando a gente não tem essa empatia, aí começam a surgir os conflitos sociais. Porque aquela mãe, aquele pai, ele já está exausto de lutar todos os dias pelo direito daquelas crianças. Outro exemplo que eu te dou é no supermercado. A criança autista, ela por lei, ela tem todos os direitos de uma pessoa com deficiência. Ela é pessoa com deficiência. O transtorno do espectro autista está entre o rol. E quando você está numa fila de supermercado, em que está lá previsto o atendimento prioritário para idosos, grávidas e pessoas com deficiência, o leigo, ele entende que a deficiência ela tem que ser visível. É verdade. E aí, às vezes, a família está fazendo compra no supermercado, a criança já se desregulou pela alteração do ambiente, começa a fazer uma birra, vai para a fila e os comentários jacosos começam. Mas por que essa pessoa está na fila? Esse lugar não é da senhora. E aí, toda vez a mãe tem que se explicar que ela tem uma criança autista e que tem direito. Só que, às vezes, a exaustão faz que ela, naquela fila do supermercado, já está tão exausta por lutar pelos seus direitos que ela chega até a ser rude com as pessoas. Porque é uma luta diária que eles passam no embarque de avião, transporte público, transporte interestadual, dentro de escolas, parques, cinema, às vezes numa loja, restaurante, que às vezes uma criança autista levanta da própria mesa e vai lá e pega uma batata na mesa de outra pessoa e a pessoa não compreende que ali a gente está diante de uma criança autista. Porque uma das peculiaridades que a gente tem da criança autista é que ela não entende o lúdico, ela é uma criança que não mente, ela não sabe o perigo e são desafios para a família, diários, que a gente tem que se compreender e tentar ajudá-los. Tudo é a compreensão mesmo, né? É um olhar diferente que nós temos que ter justamente agora, nesse momento, qual a incidência de crianças que estão sendo diagnosticadas, né? Com autismo. Nós temos que estar atentos a isso, né? Nós temos uma pesquisa dos Estados Unidos que demonstra que antes era a cada 54 crianças nascidas nos Estados Unidos, uma era autista. Hoje, esse percentual da pesquisa, depois da pandemia de 2022, passou para cada 36 crianças, uma é autista. Então, a gente tem que perceber que cada vez mais o número de pessoas com transtorno do espectro autista vai estar próximos a nós. E a gente não precisa ter uma pessoa na nossa família autista para que a gente possa ajudar nessa inclusão. A verdadeira inclusão vai ser feita a muitas mãos, Isso com a união mesmo. de todos nós. Isso. Vamos agora verificar o outro tema do próximo slide, que fala sobre
A senhora já falou sobre a legislação, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos do avanço que as famílias conseguiram na legislação federal, depois de muita luta, depois de muito preconceito, discriminação. Então aqui a gente tem aqui a Lei Berenice Piana, né, que é uma política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, que garante os direitos dos autistas tais como diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamentos do Sistema Único de Saúde, acesso à educação, proteção social, trabalho, serviços que propiciem a igualdade e oportunidade. Dentro desse gancho do trabalho aqui, eu acho muito importante falar com você, empresário, que possa dar mais oportunidades às pessoas com transtorno do espectro autista, porque eles são extremamente capazes quando lhe oportunizados. É só que você tenha a dedicação de dar a oportunidade e de que entenda que ele passa por um processo de rotina, não é? Tudo para ele é uma rotina. E quando ele consegue enquadrar o trabalho dentro da rotina, nós teremos excelentes profissionais. Basta que nós possamos acolhê-los. E é um desafio para as famílias. Eles falam muito nas reuniões que a gente tem de conversas, de apoio, de que eles não querem o assistencialismo, eles querem que os filhos deles tenham a oportunidade de trabalho. E muitos têm. O autista leve, ele tem plena condição de ser absorvido pelo mercado de trabalho. O moderado e o grave não, porque ele tem a questão de que ele depende, o moderado parcialmente, de um terceiro para que faça a atividade diária, e o grave, que é o grau 3, ele tem essa necessidade completa de um terceira pessoa para que o auxilie. Mas o autista leve, quando você lhe dá a oportunidade, é possível sim que ele se insira no mercado de trabalho e passe a ser então um contribuinte, né, para o nosso Estado. A gente tem aqui então também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção das Nações Unidas, né, que já falava dos direitos das pessoas com deficiência desde 2000, que o Brasil é signatário. E a gente tem aqui no final uma vitória da Lei Romeu Mion, que é do Marcos Mion, que depois de muitos anos resolveu mostrar para a sociedade, levantar essa bandeira e apresentar o filho dele, Romeu Mion, com o seu dia a dia, com os seus desafios, e lutou por essa carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista, que é muito importante, porque traz dignidade para essas crianças, para esses adolescentes e para o adulto, até mesmo numa abordagem policial. E essa carteira, ela tem uma idade para que a criança, para que... Não, na verdade, os municípios, eles se especializaram para emitir essa carteira específica da criança com TEA. Então, cada município fez a sua própria identificação, porque a gente ainda não tem a questão da carteira nacional. A Lei Romeu Mion, ela traz que na carteira de identidade nacional, se a família desejar, você pode botar a informação de que é uma pessoa autista. Sim. Vamos então para o próximo item, que é a continuação, né, dos artigos. Aqui vem o que já trazia a Constituição em 88. Infelizmente, se a gente tivesse cumprido o que traz a nossa Constituição no artigo 5º, nós não precisaríamos de tantas leis extravagantes dizendo o óbvio para nós, a sociedade. Que os autistas são pessoas com direitos e garantias como todos nós, como os nossos filhos, como os nossos sobrinhos, nossos amigos. Aqui na Constituição, no artigo 5º, traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos que traz a Constituição. E aqui a gente tem o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à família, e não seria necessário tantas leis extravagantes garantindo às crianças autistas o acesso à saúde, à educação, à não violação de direitos e garantias, se nós cumpríssemos somente o que já é cláusula pétrea na nossa Constituição. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, a gente precisa positivar direitos para que as pessoas respeitem, né? Que passem a entender que são pessoas dignas de respeito como qualquer um de nós. E quando aqui eu trouxe para vocês a questão do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que diz da responsabilização de você, garantidor de uma criança autista, de um adolescente autista ou de um adulto autista.
quando você não cumpre o seu papel como garantidor, seja no espaço escolar como diretor, professor, seja dentro da sua família como mãe, como pai, você responde pela sua omissão como se tivesse praticado aquela ação lesiva contra a criança. Então, se um diretor está percebendo que há uma violação de direitos contra uma criança, né, que ele está sendo, na escola, está sofrendo ameaça, está sofrendo preconceito, ele sofre lesão corporal por outras crianças ou por outros servidores e nada faz, ele vai responder por aquele crime pela omissão. Porque diante de uma situação de flagrante, o diretor e o professor ele tem o dever de agir. Assim como os pais, né? Se uma mãe ou se um pai ele se omite e não permitir que outras pessoas lesionem o seu filho, maltrate o seu filho, ameace seu filho, aquela mãe e aquele pai vai ser responsabilizado, mesmo que não tenha participado ativamente da agressão, vai responder pela omissão. Eu costumo dizer como exemplo por que muitas mães respondem por estupro contra uma criança, contra um adolescente, mesmo não tendo praticado o ato sexual. Porque ela permitiu, ficou sabendo que a criança foi estuprada, às vezes é o padrasto, às vezes é um irmão, um pai, e ela se omite. Então, a partir do momento em que ela sabe que a criança está sendo abusada, sofrendo violência sexual e não denuncia, não protege aquela criança, ela é responsabilizada no artigo 13, parágrafo 2º. E é o mesmo caso de crianças autistas, adolescentes autistas. Quando você permite a violação de direitos e garantias fundamentais, aquele que tem o dever pela lei de garantir a proteção daquela criança, a proteção daquele adolescente, ele vai responder na forma do artigo 13, parágrafo 2º, como se tivesse praticado a ação propriamente dita criminosa. Que omitiu, né, doutora? Sim, é muito grave isso. Infelizmente, a gente tem vários casos que chegam ao nosso conhecimento de maus tratos, de ameaça, de lesão corporal, que a mãe sabe e nada faz. Então, a gente tem que trazer essa responsabilização, essa consciência, porque a gente só vai conseguir tornar o nosso mundo melhor com a prevenção, mas também com a repressão. Sim. Vamos, então, dar continuidade. Aí, um item que eu ia até falar, eu tinha visto que a senhora tinha até trazido esses colarezinhos, as coisas que identifica, né? Às vezes, hoje a gente até pode ver, eu só falou de supermercado, eu lembrei. Eu estava no supermercado e eu vi uma mãe na fila com o seu filho, e não era uma criança já pequena, já devia ter uns 12 anos, e a criança com esse colarzinho aqui dos girassóis, né? E aí já dá pra gente perceber que é uma criança autista. Já tenho visto jovens, e é bom, porque, como você falou, às vezes o autismo ele não está ali, não é uma coisa que você está vendo, né? Ele quando é leve, então, que não dá sinal de nenhuma atitude assim fora do que é o que a gente está acostumado a perceber, a gente não sabe se é, e esse identifica, né? Sim. Esse símbolo do quebra-cabeça, ele é utilizado para crianças, adultos e adolescentes autistas, né? É um símbolo mundial do quebra-cabeça. E a gente tem esse do girassol, que na verdade não é só para pessoas autistas. O símbolo do girassol ele foi criado por uma empresa de aviação no Reino Unido para que pudesse acolher melhor pessoas que tivessem filhos com deficiência não visível. Olha. Vocês vejam bem, uma atitude tão pequena no Reino Unido, por uma empresa privada, ganhou o mundo todo. Né? É verdade. Para você ver a importância das nossas ações no dia a dia, como a gente pode atingir lugares inesperados. E essa empresa ela treinou seus funcionários para que, quando a criança fosse embarcar e a família falasse que teria alguma deficiência que não visível, eles colocavam esse colarzinho na criança e a partir do momento de todo o trajeto da criança, do embarque ao desembarque, por todos os funcionários da companhia aérea, ele já era acolhido. A família não precisava ficar repetindo a todo momento que a criança era deficiente, que a criança tinha um transtorno, que a criança tinha alguma dificuldade. E essa atitude ganhou o mundo. E hoje esse símbolo do girassol, é muito importante a gente dizer isso, o símbolo do girassol não só representa pessoas com transtorno do espectro autista,
mas também todas aquelas pessoas que têm deficiência não visível. Interessante, eu não sabia. Nós temos o símbolo que é aquele do início. Vamos tirar o slide agora, que aí vamos... esse. Nós temos, até fizemos alguma coisa nossos encontros, né? Quando tem, as crianças já sabem que são crianças que precisam de um apoio, né? Que precisam de uma acessibilidade. E é bom termos esse olhar assim, esse cuidado, né? Com as nossas crianças, pessoas que precisam de acessibilidade, para a gente ficar atenta em que pode ajudar, né, doutora? Sim. Programas como o seu traz a essas famílias um acolhimento, uma motivação para continuarem lutando pelos direitos e garantias, né? A gente já avançou muito, mas ainda há muito a se avançar, a se conscientizar. E o sonho é que a gente possa ter essas crianças autistas com nossas crianças típicas e num espaço de amor, de respeito, que a gente possa entender as diferenças, né? Sim. Porque ser diferente não é ser menos que ninguém. É verdade. E eu espero que nós ainda temos alguns assuntos ainda que nós ainda vamos abordar em uns próximos encontros, né, doutora? Sim. A doutora vai nos ajudar aqui, isso é muito bom, essas informações que ela nos trouxe. E eu só tenho a agradecer por todas as informações, por tudo aquilo que a senhora trouxe para o conhecimento para nós. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar para um público tão seleto e trazer um recado para vocês, famílias de pessoas autistas, adolescentes, crianças, adultos. Não se calem, porque a gente só vai conseguir trazer um mundo melhor, mais justo e igualitário com a luta de vocês. E qualquer violação que venham a sofrer, podem procurar o Ministério Público, podem procurar a polícia, registrar as suas reclamações, que certamente todas as providências serão tomadas dentro da área daquele promotor. Se for na esfera criminal, o promotor criminal vai agir. Se for na esfera da educação, o promotor da educação vai tomar as providências. Se for na esfera da saúde, o promotor da saúde certamente vai tomar todas as providências para a garantia daquela criança. Isso mesmo. Bom, desta forma, então, estamos chegando ao final do nosso programa Acessibilidade em Ação. Esperamos que todas essas informações que foram transmitidas hoje tenham contribuído para a nossa compreensão e práticas de acolhimento e que possamos sempre buscar entender e amar uns aos outros. Agradecemos a todos pela participação, agradecemos a doutora Paula por estar aqui conosco e que todos vocês se sintam à vontade para nos acompanhar nos próximos programas. Até a próxima e a paz do Senhor.